Olá, alunos do cálculo numérico. Eu preparei esse vídeo com a revisão do conteúdo básico desenvolvido no nosso curso durante o semestre e a minha intenção é fornecer para vocês um material auxiliar no estudo, especialmente para a prova AP3. Queria ressaltar que nesse vídeo nós tratamos do conteúdo básico, ou seja, algumas estratégias de cálculo, recursos computacionais ou procedimentos de calculadora não serão tratados aqui. Também não serão tratados algumas análises mais específicas, como comparação de métodos ou mesmo análise de erros. Mas esses conceitos foram tratados especificamente em cada tópico e vocês, portanto, têm esse material completo lá disponível no Integris. Também queria ressaltar que essa revisão não substitui um estudo mais detalhado, que deve ser complementado com as listas de exercícios e os materiais de aula, também todos disponíveis lá no Integris. Bom, esse curso foi composto por 5 tópicos principais: zeros de funções, métodos iterativos para sistemas lineares, interpolação polinomial, integração numérica e solução numérica para a equação diferencial de primeira ordem. Nós vamos tratar todos esses tópicos aqui, tendo em vista o problema de enfoque, os métodos propostos de resolução, ou os principais métodos numéricos propostos para a resolução, e um exemplo em cada uma dessas situações, tendo em vista os exemplos que nós tratamos, lista de exercícios ou provas. Deixo o meu e-mail para qualquer dúvida e sugestões que são sempre bem-vindas. Então vamos começar. O primeiro tópico é o de zeros de funções, que tem como aplicação principal a resolução de equações, ou seja, determinar as raízes de uma equação. O problema de enfoque consiste em, dado uma função f de x, obter um valor aproximado para o x que seja a solução da equação f de x igual a zero, ou seja, obter um valor de x para o qual a função se anula. Tratamos aqui do valor aproximado, porque estamos no contexto do cálculo numérico, e supondo que não existe uma técnica analítica para resolver esta equação e determinar o valor exato para o x. Discutimos bastante isso durante o nosso curso como sendo o objetivo principal do cálculo numérico. Bom, o problema de zeros de funções ele também pode ser visto do ponto de vista geométrico, e nesse caso ele consiste em determinar onde a curva da função f de x intercepta o eixo das abscissas. Nesse exemplo, a nossa função f de x intercepta o eixo x em 2 pontos, e esses 2 pontos nos permitem determinar quem são os zeros da função. Observando os 2 pontos, o y correspondente dos dois é zero, ou seja, o valor de x ele pode ser determinado visualmente. Apesar da técnica geométrica ser bastante útil para determinar uma aproximação para o valor de x, a precisão desejada só vai ser conseguida com recursos algébricos. O principal resultado teórico que nos permite usar a álgebra para determinar uma aproximação para os valores dos zeros da função é o teorema de Bolzano. O teorema de Bolzano ele afirma o seguinte, que se a função é contínua no intervalo que vai de a até b, e se o valor da função calculado em a multiplicado pelo valor da função calculado em b, ou seja, nos extremos do intervalo, resulta em negativo, e esse fato simplesmente está dizendo que os sinais do f do a e do f do b são opostos, se um é positivo, o outro é negativo, então, nesse caso, existe uma raiz da equação f de x igual a zero no interior desse intervalo AB. Podemos olhar aqui no nosso exemplo, se tivermos o intervalo A e B, como representado aqui, é um intervalo no qual o f do A é positivo, o f do B é negativo, e podemos ver que a função sendo contínua, sim, existe uma raiz da equação no intervalo entre A e B. Então, esse teorema é o teorema que nos apoia para encontrar algebricamente um intervalo
e, portanto, uma aproximação para as raízes ou para os zeros de uma função. O objetivo, então, é, a partir desse intervalo, conseguir um refinamento ou conseguir uma aproximação melhor, uma aproximação com erro menor e mais precisa. Estudamos alguns métodos que partem desse intervalo, que a partir deste intervalo conseguem, né, melhorar ou refinar esta aproximação. O primeiro método estudado, não digo que seja o melhor, mas ele é um método estrategicamente mais simples, é o método conhecido como método da bissecção. O método da bissecção, ele consiste em reduzir esse intervalo proposto por Bolzano ao meio, sucessivamente, e em cada redução eu tenho uma nova aproximação, mas eu devo manter sempre válido o teorema de Bolzano. No contexto do método da bissecção, as aproximações para o zero da função são geradas através do ponto médio do intervalo. Então, as aproximações geradas são formadas, não, são resultantes do cálculo de A mais B dividido por 2. Essa sequência de aproximações, desde que o teorema de Bolzano seja sempre válido no intervalo, ela vai convergir para a solução exata do problema. O método da bissecção, ele é um método no qual o erro ou a precisão vai ser estimada pelo tamanho do intervalo, de tal modo que quanto menor o intervalo, menor o erro e, portanto, maior a precisão do resultado ou da aproximação. Esse método, como nós vimos em sala de aula, ele em geral é um método lento, cuja convergência pode ser bastante lenta, e existem algumas propostas de métodos para acelerar esta convergência. Um deles, que nós estudamos como uma atividade complementar, é o método chamado da posição falsa. Nesse método, ao invés do ponto de aproximação ser considerado o ponto do meio, o ponto médio do intervalo, esse ponto ele é calculado baseado aí numa média ponderada entre A e B, com os pesos f de B e f de A, respectivamente. Com isso, a proposta é tentar acelerar a convergência do método da bissecção. Um outro método, e aí baseado numa estratégia diferente dos intervalos, é o método de Newton-Raphson. Nesse caso, ao invés de tratar os intervalos, o procedimento é baseado nas retas tangente à curva da função. O método de Newton-Raphson, então, ele gera uma sequência de aproximações que são calculadas a partir da intersecção da reta tangente ao gráfico com o eixo das abscissas. E nesse caso, é possível determinar uma fórmula para calcular cada uma dessas aproximações. As sucessivas aproximações são calculadas, então, a partir de o ponto anterior menos o valor da função dividido pela derivada, calculadas no ponto anterior ao ponto a ser determinado. Com essa sequência de operações, é possível determinar uma sequência de aproximações que vão convergir para a solução do problema, né, sob certas condições. Importante ressaltar que esse método usa fortemente a derivada e que esta fórmula apresentada aqui, como nós desenvolvemos em sala de aula, é a fórmula da reta tangente, determinando aí a sua intersecção com o eixo x. A estimativa do erro para o método da bissecção é dado pela diferença entre duas aproximações sucessivas, ou seja, o xk mais 1 menos o xk, duas aproximações sucessivas, as duas últimas aproximações, em valor absoluto, visto que, conforme o método vai convergindo, esta diferença vai tendendo a zero. O método de Newton-Raphson é um método que depende fortemente do cálculo da derivada, né, de uma boa estimativa para a derivada, e se isso não for possível, né, ou se isso não for calculado de uma maneira muito precisa, pode ocorrer que o método, né, não tenha uma convergência. Existem alguns métodos propostos aí para, né,
para contornar o problema da derivada. Um deles é o método da secante, que nós estudamos também como uma atividade complementar, e ele permite aproximar a derivada da função pela taxa de variação e ainda assim conseguir uma convergência do método. O método da secante não é melhor que o método de Newton-Raphson. De fato, o melhor método que nós temos em termos de convergência é o método de Newton-Raphson para zeros de funções. Vamos agora fazer a análise desse problema, ou a resolução desse problema, num exemplo. O exemplo escolhido foi o exercício 2 da lista 1, que aqui ele está levemente adaptado. O problema consiste em obter o zero da função f de x igual a exponencial de x mais 2x à quarta menos 3x² menos 3, ou seja, consiste em resolver a equação e elevado a x mais 2x à quarta menos 3x² menos 3 igual a zero. Esse é o problema de zero da função. Esse problema pode, num primeiro momento, ser resolvido geometricamente. Em azul nós temos a função f de x e o objetivo é encontrar a intersecção dessa curva com o eixo x. Essa curva intercepta o eixo x em dois pontos. O primeiro ponto, que corresponde a um dos zeros da função, está num valor entre menos 2 e menos 1, e o segundo ponto permite estimar o zero da função como tendo um valor entre 1 e 2. Antes de continuarmos a resolução desse problema, e conseguir uma aproximação melhor para um desses zeros ou para cada um desses zeros da função, vamos analisar esse problema de um modo equivalente. Em algumas situações, o problema não é proposto como um problema de zero de função, mas como um problema equivalente de equação. Então, estou mostrando aqui duas equações que não representam diretamente o problema de zero de função, mas elas podem ser convertidas a um problema de zero de função no momento em que a equação for uma equação da forma f de x igual a zero. Aqui nós temos duas equações e nessa primeira situação o objetivo é encontrar o valor de x para o qual a exponencial de x é igual à função 3x² menos 2x à quarta mais 3. Do ponto de vista geométrico, nós podemos resolver esse problema analisando as duas funções ou as duas curvas. Em azul, nós temos a curva exponencial de x e em vermelho a curva 3x² menos 2x à quarta mais 3. Como estamos interessados em encontrar a intersecção dessas curvas, a intersecção ocorre em dois pontos. Podemos observar que o primeiro ponto de intersecção está entre menos 2 e menos 1, corresponde a dizer que uma das raízes desta equação está entre menos 2 e menos 1, e o segundo ponto de intersecção, o valor de x desse ponto assume um valor que está entre 1 e 2. Mais especificamente, nós podemos dizer então que as raízes desta equação são as mesmas raízes da equação do problema de zero de função. Tá? De fato, são mesmo porque os problemas podem ser convertidos um ao outro. Nessa segunda situação, nós temos então uma equação e o problema consiste em determinar o x para o qual a função exponencial de x menos 3x² mais 2x à quarta é igual a 3. Ele também não é um problema de zero de função, do jeito que está modelado, mas ele poderia ser convertido ao problema de zero de função. A análise nessa situação, a análise geométrica, em azul nós temos a curva e elevado a x menos 3x² mais 2x à quarta, e em vermelho a curva y igual a 3. O objetivo é determinar quando a curva em azul é igual à curva em vermelho, e isso ocorre em dois pontos. O primeiro ponto assume o valor de x como tendo um valor entre menos 2 e 1, e no segundo ponto o valor de x está entre 1 e 2. De modo equivalente, podemos verificar então que as raízes dessa equação, ou as soluções dessa equação,
assumem os mesmos valores do problema equivalente de zero de função. Para resolver geometricamente, eu não preciso fazer a conversão, mas para resolver algebricamente, esses problemas de equação devem ser convertidos a um problema de zero de função, que corresponde a transformar essa equação numa equação do tipo f de x igual a zero. Bom, então foi visto que os intervalos contendo as raízes da equação f de x igual a zero ou as suas equivalentes, são -2, -1, 1 e 2. O mais interessante ainda é que esses intervalos observados no gráfico verificam, né, as condições de Bolzano. Vamos observar aqui o f do -2, tá, no problema de zero da função. O -2 assume um valor positivo, o -2 assume um f com valor positivo, um y positivo, e o -1 corresponde na função a um f ou um y negativo. Então, os sinais são opostos, o produto tem um resultado negativo. No intervalo 1 e 2, nós também temos a situação valendo o teorema de Bolzano, ou seja, o f do 1 assume um valor negativo, enquanto que o f do 2 assume um valor positivo. O produto é negativo, a função é contínua, ou seja, o teorema de Bolzano garante que existe uma raiz entre -2 e -1 e existe uma raiz entre 1 e 2. De fato, nós já comprovamos isso porque nós observamos esse intervalo graficamente, mas nós poderíamos ter esse resultado independente de termos feito, né, ou analisado o gráfico da função, fazendo uma análise apenas algébrica, tá? Então, o teorema de Bolzano, que pode ser visto no gráfico ou algebricamente, garante uma aproximação inicial para a raiz da equação ou para o zero da função. Analisando esse problema, né, através de um método, o primeiro método que a gente vai tentar usar é o método da bissecção para solucionar esse problema. Nós sabemos que o método da bissecção precisa fortemente de um intervalo que contenha, que contenha raiz, claro, e que seja válido, portanto, o teorema de Bolzano. Então, essa é uma tabela para usar na resolução de um problema pelo método da bissecção. A tabela não é obrigatória, mas é uma tabela interessante porque ela organiza os dados de análise e, né, deixa aí os resultados visíveis para ser feita uma análise mais completa do problema. Cada linha corresponde a uma iteração, cada linha da tabela é uma iteração. A primeira e a segunda coluna correspondem ao intervalo, aos limites do intervalo contendo a raiz, o intervalo do Bolzano. Depois, o cálculo da solução. A solução é o ponto médio do intervalo, a mais b dividido por 2. Depois, o cálculo dos valores das funções nos extremos do intervalo e também no ponto médio. E, finalmente, o cálculo do erro para essa solução. Cada linha, então, vai corresponder a uma aproximação e o objetivo é observar que, conforme as iterações vão progredindo, o valor de xk se aproxima da solução e o erro tende a diminuir ou o erro deve tender a zero. Aplicando, então, né, no problema adaptado, a nossa função era exponencial de x mais 2x² menos 3x² menos 3, e eu escolhi, nesse momento, o intervalo 2. Poderia ter escolhido o outro intervalo, que era -2 e -1. Com essa escolha do intervalo, nós começamos a preencher a planilha ou a tabela. O A vale 1, o B vale 2, na primeira linha da tabela, correspondendo aí aos dados iniciais. Eu vou fazer o cálculo do valor médio, 1,5, 1 mais 2, 3, 3 dividido por 2, 1,5. Vou aplicar, né, a função nos extremos do intervalo e no ponto médio, justamente para ter o teorema de Bolzano verificado. Observem fortemente que o intervalo dado A e B deve verificar o teorema de Bolzano. Nesse caso, sim, tá? O f do A é um número negativo,
o f do b é um número positivo. Quando eu fizer o produto ou a multiplicação, vai resultar num número negativo. O valor do f do x, que foi calculado substituindo o x na função, ele tem um valor aí correspondente ao valor da função nesse ponto. E, finalmente, o erro, que é o valor de b menos a, 2 menos 1, o erro, neste momento, corresponde ao valor 1. Um erro grande ainda, que deve ser reduzido para podermos ter uma aproximação melhor para o zero dessa função. Bom, como a gente começa com a próxima iteração? A próxima iteração eu preciso determinar qual será o intervalo. E a regra que nós temos para determinar esse intervalo é manter válido o teorema de Bolzano. Então, a análise vai ser feita da seguinte forma. Eu vou comparar o f do a com o f do xk. Ao comparar esses valores, eu vou verificar se o teorema de Bolzano está sendo válido no intervalo de a xk, ou não. Tá? Então, em cada uma dessas situações, eu tenho uma ação. Se o produto do f do a pelo f do xk é negativo, ou seja, o teorema de Bolzano está sendo válido nesse intervalo, na próxima etapa, o valor do b é o xk. Se o teorema de Bolzano não é verificado, ou seja, se o produto é positivo, o valor do a é modificado, tendo em vista que se o teorema de Bolzano não vale no intervalo a xk, o teorema de Bolzano será válido entre xk e b, certo? No nosso caso aqui, nós observamos que o f do a é negativo, o f do xk é positivo. Negativo vezes positivo vai dar negativo, ou seja, na próxima etapa, o b corresponde a 1,5. Aí eu prossigo nessa iteração, o a se mantém, então o meu novo intervalo é 1,5. É o intervalo contendo a raiz e o intervalo onde vale o teorema de Bolzano. A solução nesta etapa, o x1 é 1,25, e agora eu vou pegar cada um dos valores do intervalo, os extremos e o ponto médio, e substituir na função. Então, substituindo 1 na função, eu tenho o valor menos 1,2817. Obviamente, os valores são iguais, porque eu já tinha feito esse cálculo na iteração anterior. O f do b corresponde a substituir x por 1,5 na função, e o resultado, obviamente, tem que ser o mesmo do f do xk da iteração anterior, porque na iteração anterior o xk era 1,5 e eu já havia substituído esse valor na função. Então, ele é o mesmo valor aqui. O valor do f do xk tem que ser realizado nesse momento, substituir 1,5 na função, o resultado que foi obtido é 0,685655. Tá? Pus mais casas decimais para a gente fazer uma análise mais completa, mas em geral 4 casas decimais com arredondamento é o que a gente costuma trabalhar. E nessa etapa o erro, b menos a, é 0,5. O erro diminuiu, mas ainda assim é um erro grande do ponto de vista aí de precisão, de termos uma boa aproximação. Cabe ressaltar também que o nosso objetivo é encontrar um x para o qual o f seja zero. Percebam, o f não é zero, mas de algum modo eu consegui reduzir o valor da função. Então, o valor da função em 1,5, que era uma solução inicial, mas não a solução do problema, visto que o f não estava dando zero, quando eu reduzi para 1,25, eu consegui obter aí um valor mais próximo de zero. Mas ainda assim, eu prossigo com o método. Para prosseguir com o método, eu vou determinar o novo intervalo AB. E isso é feito como? Analisando o f do a com o f do x. Quando eu analiso o f do a com o f do x em termos de sinal, eu verifico que o teorema de Bolzano está sendo válido aqui. O f de a é negativo, o f do x é positivo, negativo vezes positivo dá negativo, então a regra é, se deu negativo, troca o b. Então, na próxima etapa, o b vale 1,25. O a se repete, e aí eu prossigo. Acho o ponto médio, substituo os intervalos na função e calculo o erro como b menos a. Observe que o erro diminuiu, o valor da função ainda não é zero,
tá? Mas é um valor que, né, tende a se aproximar de zero. Essa aproximação ela não é, né, regular, então ela pode aumentar ou diminuir, mas no final ela tem que tender a zero. Então o valor da função tem que tender a zero e o x vai tender à solução exata do problema. Bom, mais uma etapa para a gente fazer análise. Nessa nova etapa, a primeira, né, o objetivo é encontrar o intervalo. Testando o f do A vezes o f do xk, observamos que o f do A é negativo, o f do xk também é negativo. Então, na hora que eu fizer o produto, vai resultar f de A vezes f de xk maior do que zero, o que significa que o teorema de Bolzano não vale entre A e xk. Então, o que é feito na próxima etapa é trocar o A pelo valor do xk. Então, o A vale 1,125, o B se mantém em 1,25 e eu prossigo aí com o método achando o ponto médio, que é a solução, o x, substituo na função achando os valores da função e, finalmente, o erro calculando b menos a. Observem, né, que ainda não estamos na solução, mas o valor da função já se aproximou do valor zero, 0,02. O nosso objetivo era encontrar um x cujo f seja o mais próximo de zero possível, tá? Então, aí nós estamos conseguindo resolver esse problema de forma gradativa. Se eu parar nessa etapa, então a solução do problema corresponde ao x3, que é 1,1875, e o erro corresponde a 0,125. Então, essa é, né, a minha solução pelo método da dissecção. Claro que quando eu prossigo, se eu prossigo esse método, eu vou melhorando a minha precisão ou eu posso ir diminuindo o meu erro. O mesmo problema pode ser resolvido pelo método de Newton-Raphson. O método de Newton-Raphson ele é diferente, né? Ele tem uma proposta diferente para resolver o problema de zero de função, e nessa proposta as aproximações da solução elas são dadas pela fórmula que está apresentada aqui, que é o xk mais 1, é o xk menos f de xk dividido por f' de xk. Para o problema ser resolvido de modo organizado, nós preparamos uma tabela. Lembrando que não é obrigatório usar a tabela em cada processo, mas a tabela deixa tudo organizado e fácil de ser analisado de uma maneira mais ampla. Vamos aplicar então o método de Newton-Raphson para o problema que já usamos aí, já resolvemos pelo método da bissecção, que é o problema de determinar o zero da função e elevado a x mais 2x² menos 3x² menos 3. No método de Newton-Raphson, eu não preciso de um intervalo, mas se eu já tenho um intervalo contendo a raiz, isto é, né, um fato que vai contribuir para melhorar o desempenho do método, porque nesse momento eu já tenho um valor, né, inicial para começar o método, que é através aí das sequências iterativas. Bom, o método de Newton-Raphson, ele também precisa da derivada, então eu já vou deixar o cálculo da derivada. Nesse caso, é uma derivada simples de ser efetuada, derivada da exponencial, derivada de 2x² 8x², e derivada de 3x², 6x. Aí, então, eu tenho a derivada do 3 é a constante, deu zero. Aí eu tenho, né, a função derivada, e elevado a x mais 8x³ menos 6x. Com isso, eu consigo calcular as aproximações através aí da fórmula iterativa. O primeiro valor de x, ou a primeira aproximação, ela tem que sempre ser dada, e nesse caso, ela vai ser escolhida de um modo, tá, a ter um valor entre 1 e 2, que é onde eu sei que existe uma raiz da equação ou um zero desta função. O valor que eu escolhi nesse momento foi o valor 1,5, que é o ponto médio, tá? Então, aqui não existe uma regra para a escolha desse primeiro valor, ele poderia ser 10 menos 7, mas, de fato, uma boa escolha auxilia, né, no desempenho aí do método, no sentido de convergência mais rápida. A partir desse ponto xk, o meu objetivo é determinar uma nova aproximação que eu estou chamando aqui na tabela de solução.
Para isso, eu vou ter que fazer o cálculo do f do xk e do f' do xk para ficar organizado a minha apresentação de resultados. O f do xk corresponde a substituir 1,5 na função f, e aí o valor obtido 4,856689. Também estou usando mais casas decimais, no entanto, 4 casas seria o suficiente na resolução do problema. E eu vou calcular também a derivada da função no ponto xk. Substituindo 1,5 na fórmula da derivada, eu tenho o resultado 22,48169. E com isso, a nova solução do problema, ou x1, a próxima, né, solução na sequência, ele vai ser calculada como 1,5 menos 4,856689 dividido por 22,48169. As contas resultam no valor de 1,283971344, que é o valor, né, da solução, da próxima solução aproximada do meu problema. O erro é a diferença entre os valores de x, o xk mais 1 menos o xk, e nesse caso o erro 0,216029. O erro é pequeno, mas ainda não tão pequeno para dizer que essa é uma solução com uma boa precisão. Então a ideia é continuar, prosseguir o método para tentar reduzir o erro e, portanto, ter uma solução mais aproximada. Na próxima iteração, que eu chamo de iteração 1, eu vou partir de um x qualquer, na verdade não é mais qualquer, porque eu já tenho uma boa aproximação que foi calculada anteriormente. Então esse xk mais 1 agora é o meu xk na próxima etapa, é o x no qual eu vou partir para fazer um refinamento e encontrar uma solução mais precisa. Esse x é 1,283971 aproximadamente, vou substituir na função e na derivada, e, finalmente, calcular o próximo x como xk menos f de xk dividido por f' de xk. Tenho o resultado e o erro é a diferença das duas aproximações. Então, é o xk mais 1 menos o xk, sempre em valor absoluto, tá? Então, as barras aqui para indicar que o erro é em valor absoluto. Eu já tive, né, um decréscimo bastante razoável do erro, o que significa que eu estou, né, numa tendência de convergência para a solução. E aí eu vou prosseguir mais duas iterações para a gente fazer análise. Eu começo escolhendo o xk, e o xk é sempre o xk mais 1 anterior, porque já era uma boa aproximação, e aí eu vou refinar mais ainda, eu vou melhorar essa solução através da fórmula do método de Newton. Calculo o f do xk, calculo o f' de xk e, finalmente, o novo x, que nessa etapa se chama x3. Então, o que eu tenho aqui é que o valor de x3 é 1,185106654. O erro dessa aproximação é 0,013135. O erro eu obtenho fazendo o xk mais 1 menos o xk. E eu vou prosseguir mais uma etapa. O x é 1,185107. Calculo o valor da função nesse ponto, calculo o valor da derivada da função nesse ponto e, finalmente, aí a nova aproximação. Percebam que da aproximação x3 para a aproximação x4, as duas primeiras casas decimais, 1, 8, já estavam corretas. Tá? Então, o que eu estou fazendo daqui para frente é corrigir as demais casas decimais. Isso pode ser comprovado no erro. O erro é a diferença do xk mais 1 para o xk em valor absoluto e, portanto, eu tenho 3 zeros, comprovando que nessas casas decimais eu já acertei, né? Na verdade, eu já tenho aproximadamente o valor correto da solução. Tá? Parando por aqui, a gente pode dizer que a solução e o erro. De fato, né, essa solução aqui já é a solução adiantada, então em algumas situações é preferível deixar o xk. Tá? O ideal é deixar o mais preciso é sempre o último x calculado. Então eu estou dizendo que aqui eu tenho x4, tá aqui, e o erro apresentado na coluna do xk mais 1 menos xk. Então lembrando que
né, nesse esquema da tabela. A primeira coluna, depois da iteração, né, a coluna do x, ele corresponde ao x0, x1, x2 e x3. E aqui na coluna da solução eu tenho x1, x2, x3 e x4. Tá? Se eu estou na iteração 3, eu estou calculando o x4. Então, a solução e a precisão ou erro. E esse é o método de Newton-Raphson. A gente já percebe, né, nesse exemplo, e isso acontece de fato com muita frequência, a comparação do método da bissecção com o método de Newton-Raphson mostra que o método de Newton-Raphson converge muito mais rápido que o método da bissecção. Problemas nesse método é que eu preciso ter o cálculo da derivada bem feito, tá? Não posso permitir que a derivada em algum momento se anule, porque eu também vou ter um problema numérico aqui no cálculo, tá? E de fato é interessante, e isso está no teorema de convergência, que esse x esteja suficientemente próximo da solução, tá? Então, dentro de alguns critérios, do critério, né, do teorema de convergência, é possível garantir que o método vai chegar, né, vai tender à solução do problema e o erro vai tender a zero. O segundo tópico é de métodos iterativos para sistemas lineares. O problema de enfoque consiste em obter uma solução aproximada para um sistema linear da forma x igual a b, usando a estratégia do ponto fixo. Essa estratégia nós vamos ver mais abaixo como sendo a estratégia das equações iterativas. O problema que está sendo tratado aqui é resolver um conjunto de equações lineares. As equações são definidas sobre as mesmas variáveis, no caso x1, x2, x3, xn. Todo sistema linear pode ser escrito na forma matricial, a matriz A dos coeficientes, a matriz X das incógnitas e a matriz B dos termos constantes do sistema. Nós estamos buscando num sistema qualquer uma solução que se aproxime da solução exata através de uma alternativa de resolução, uma alternativa diferente das alternativas de resolução direta, que são as alternativas exatas. Bom, qual é a estratégia de um método iterativo para resolver um sistema linear? Ele vai, a partir de uma aproximação dada para a solução chamada x0, encontrar uma sequência de aproximações, x1, x2 e assim por diante. Essas sequências de aproximações são calculadas a partir das equações iterativas. As equações iterativas seguem a estratégia do ponto fixo e consiste em isolar cada variável em uma linha. A variável x1 na linha 1, a variável x2 na linha 2 e assim por diante. Essas equações iterativas elas vão ser usadas para o cálculo, né, das novas iterações através de dois métodos principais. O método de Jacobi, ele consiste em, para cada x, para cada aproximação, calcular a nova aproximação, substituindo diretamente os valores da aproximação atual xk nas equações iterativas. Já o método de Gauss-Seidel, ele utiliza, né, para calcular cada componente da solução xk mais 1 j, ele utiliza os valores que já foram calculados nas iterações, nas equações iterativas, inclusive está na iteração em que ele está. Antes de vermos um exemplo, vamos tratar do problema da convergência, que é um problema sério nesse tipo de estratégia. Para garantir que esse método, né, iterativo para resolver um sistema linear converja, eu tenho algumas condições. E essas condições dependem das equações do problema. Então, né, dependendo aí da conformação ou dos dados destas equações. Um critério usado como critério de convergência, e ele é forte no método do Jacobi, é o critério chamado critério das linhas. E ele garante que se em toda a linha da matriz dos coeficientes do sistema o módulo do elemento da diagonal é maior que a soma dos módulos dos demais elementos desta linha, então eu tenho, né, garantia de convergência do método. Então, o critério das linhas, se ele é válido, ele garante que o método iterativo
irá convergir para a solução exata do problema. Dizer que o critério das linhas é válido significa dizer que a matriz é diagonalmente dominante. Vamos analisar esse método através de um exemplo. O exemplo que eu escolhi foi um sistema que estava no exercício 3 da prova AP1. Imaginamos então que o objetivo é resolver esse sistema de forma aproximada pelos métodos iterativos. Suponhamos que a solução inicial dada é 1 para x, então x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 0. Nesse caso, né, é possível observar com uma conta muito rápida que esse valor não é a solução exata do problema. Quando eu substituo x por 1, y por 1 e z por 0, né, na primeira equação eu não tenho o resultado menos 3. De fato, 3 vezes 1 menos 1 mais 0 resulta em 2 e não em menos 3. Então, isto não é uma solução da equação, é tratado aqui como uma aproximação e uma aproximação que tem um erro significativo em relação à solução do problema. Bom, mas como método iterativo, ele vai partir dessa solução para determinar as próximas soluções numa sequência que possivelmente irá convergir para a solução. Antes de aplicar o método, é conveniente decidir se há convergência garantida nesse sistema linear por um método iterativo. Bom, então eu vou testar se o critério das linhas é válido. E o primeiro resultado que eu tenho é que o critério das linhas não é válido nesse sistema. Observe a matriz dos coeficientes. 3, menos 1 e 1, que são os coeficientes. 2, 1 e menos 4, 0, 2 e 1. Tá? Não tem a variável x, aqui é 0. Bom, o que acontece? Quando eu olho a primeira linha do sistema, o critério das linhas é válido. O elemento da diagonal é maior em módulo do que a soma dos valores absolutos, 1 mais 1. Então, 3 é maior que 1 mais 1. Mas quando eu chego na segunda linha, o critério das linhas não está válido. O elemento da diagonal é 1, em valor absoluto ele não é maior, de fato ele é menor do que a soma de 2 com 4. Tá? A soma dos valores absolutos. 1 é menor do que 6. Então, o critério das linhas não é válido nesse sistema, o que significa que eu não garanto que o método iterativo vá convergir. O que é feito, né, de fato? Eu posso trocar as linhas 2 e 3 e garantir a convergência. Nem sempre isso é possível, mas nesse exemplo seria possível. Então, ao invés de resolver o sistema como ele foi apresentado, eu vou trocar as linhas 2 e 3 de posição. Trocar as linhas é trocar toda a equação, inclusive os termos constantes, e, nesse caso, ter uma convergência garantida. O que eu sei é que quando eu troco as linhas, a solução do sistema não muda e, então, eu vou conseguir resolver o problema com garantia de convergência. Então, observe que na primeira linha, o 3, que é o elemento da diagonal, é maior do que 1 mais 1. Na segunda linha, o elemento da diagonal é 2, é maior do que 0 mais 1. E na última linha, o elemento da diagonal em módulo, em valor absoluto 4, é maior do que 2 mais 1. Então, de fato, o critério das linhas é validado nesse sistema que aqui está apresentado. Então, eu tenho garantia de convergência, então eu vou passar a aplicar o método das equações iterativas. Antes de escolher o método, eu preciso montar as equações iterativas. E, essencialmente, o que consiste em montar essas equações? Na primeira linha, eu vou isolar a variável x, na segunda linha, a variável y, e na terceira linha, eu vou isolar a variável z. Quando eu isolo a variável x na primeira equação, eu fico com menos 3 mais y menos z dividido por 3. Na segunda linha, quando eu isolo a variável y, eu vou ficar com 3 menos z dividido, tudo isso dividido por 2. E na última linha, eu vou isolar a variável z, e aí eu vou ficar com
a equação 1 menos 2x menos y dividido por menos 4. Aí eu tenho as equações iterativas e a partir delas eu vou determinar os novos x, y, z, ou seja, as novas soluções que vão convergir para a solução exata do meu problema. Está resumido aqui o que nós fizemos anteriormente. O critério das linhas não era válido, troquei as duas linhas e cheguei nas equações iterativas. Agora eu vou aplicar o método do Gauss-Jacobi para determinar estas aproximações. Como que eu uso o método do Gauss-Jacobi para determinar essas aproximações? Eu vou determinar o x0, o x1, o x2. Vou parar por aqui porque nós estamos fazendo uma revisão, mas essencialmente eu determino os valores de x até conseguir uma precisão desejada. O x0, né, é a aproximação inicial que é sempre dada ou escolhida aleatoriamente. Então, o que significa o x0? Significa que a solução é x igual a 1, y igual a 1, z igual a 0. Então, essa é a primeira aproximação. A segunda aproximação, que é chamada x1, ela é dada, né, calculando, né, os novos x, y, z com as equações iterativas. Então, o que é feito? Vamos lá. A equação do x é menos 3 mais y menos z sobre 3. O x e o y, eles tinham valores 1... Desculpa. O y e o z tinham valores 1 e 0. Então, observa aqui. Menos 3 mais y, que é 1, menos z, que é 0, tudo dividido por 3. Fiz a conta. O y ele é calculado pela equação iterativa 3 menos z sobre 2. 3 menos z, o z é 0, e aí 3 menos 0 sobre 2, 1,5. E finalmente eu calculo a aproximação para o z usando a equação iterativa. 1 menos 2x menos y dividido por menos 4. O x é 1, o y é 1, o z é 0. Não vou usar o z, né? Então, o x é 1, o y é 1 e faço a conta e tenho a nova aproximação. E eu prossigo calculando agora a iteração x2, ou a aproximação x2. Nesse caso, o x, eu uso a própria equação iterativa, menos 3 mais y, agora eu vou pegar o y anterior, já atualizado, que é menos 1,5, menos z, que é 0,5. Eu tenho a nova aproximação do x, tenho a nova aproximação do y, substituindo, né, os valores da solução x1 nas equações iterativas e tenho finalmente o valor do z. Para fazer uma análise, né, de quanto trabalhar ou do erro, eu, né, uso como estimativa do erro o valor do xk mais 1 menos o xk. Então, eu faço a diferença dos x, a diferença dos y e a diferença dos z's. Não por acaso, a gente observa que a diferença no x vai ser 0, tá? Então, significa aí que eu já tenho, né, é como se nessa iteração eu não tivesse erro no x, mas isso, né, pode não se manter daqui para frente, pode ser que tenha alguma variação, porque durante o processo o método ele tem que convergir tanto no x, quanto no y, quanto no z. Então, pode haver, né, ele erra um pouco em um, acerta no outro, até que numa tendência vá haver convergência. O terceiro tópico é de interpolação polinomial. O problema aqui consiste em, dado um conjunto de n mais 1 pontos, x0, y0, x1, y1, x2, y2, até xn, yn, obter uma função polinomial que tenha grau menor ou igual a n e que contenha todos esses pontos. A informação aqui apresentada na definição desse problema, ela condensa ou ela contém várias informações que foram analisadas em separado durante o desenvolvimento desse tópico no curso, e o principal é notar que, para garantir a existência e unicidade desta função, o grau do polinômio está relacionado com a quantidade de pontos a serem interpolados, o que significa que se eu tenho 5 pontos para serem interpolados, o grau do polinômio é menor ou igual a 4. Se eu tenho 6 pontos a serem interpolados, o grau do polinômio é menor ou igual a 5. Do ponto de vista geométrico, né, o problema é encontrar a fórmula da curva,
tá? Ou a equação da curva que passe por todos os pontos dados. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos 6 pontos dados, então o objetivo é encontrar o polinômio de grau 5 que passe por esses pontos. Apesar, né, de ser um problema bem genérico, na prática a gente trabalha especificamente com algumas interpolações mais importantes nos problemas de engenharia. Um deles é a interpolação linear. Nesse caso, o tratamento de interpolação é baseado em apenas 2 pontos e o polinômio, portanto, é de grau 1 da forma ax mais b. Graficamente, o polinômio que interpola 2 pontos é uma reta, né, que é a reta do polinômio ax mais b. Para encontrar esse polinômio, a estratégia é impor as condições de interpolação, ou seja, quando o x é x0, o polinômio vai resultar em y0, e quando o x é x1, o polinômio vai resultar no valor y1, que são os pontos a serem interpolados. Resolvendo esse sistema linear, eu obtenho os coeficientes do polinômio e, portanto, o polinômio interpolador. Uma outra técnica, ao invés do sistema linear, é a técnica da forma de Lagrange, que é uma maneira de descrever o polinômio usando, tá, a fatoração do polinômio original. Como o polinômio interpolador é único, tanto pela forma de Lagrange quanto pela resolução do sistema linear, o resultado ou polinômio resultante é o mesmo, é só a forma de descrever. O polinômio de Lagrange, ele tem um formato interessante, né? Esse formato ele impõe automaticamente as condições de interpolação e ele tem uma lei de formação que consiste, né, em escrever o polinômio através de parcelas, cada parcela associada a um dos pontos de interpolação, de modo que a primeira parcela corresponde ao ponto x0 e y0, e ele é calculado como y0, que multiplica x menos x1, dividido por x0 menos x1. O segundo parcela corresponde ao ponto x1 e y1 e ela é calculada como y1, que multiplica x menos x0 dividido por x1 menos x0. Essa forma de Lagrange permite chegar no polinômio, tá, interpolador de uma maneira um pouco mais direta. Eu não preciso resolver o sistema linear para conseguir os coeficientes do polinômio. Se eu quiser simplificar, né, a fórmula do polinômio de Lagrange, eu, né, vou obter o mesmo polinômio simplificado obtido através da outra estratégia. Bom, uma outra forma de interpolação também muito útil em problemas de engenharia ou em problemas de tabela é a interpolação quadrática. A interpolação quadrática é a interpolação que envolve 3 pontos e, portanto, o grau do polinômio é 2. Então, para 3 pontos, o polinômio interpolador é da forma ax² mais bx mais c. Do ponto de vista geométrico, eu tenho 3 pontos e o polinômio que interpola 3 pontos é um polinômio de grau menor ou igual a 2. No caso, o gráfico é uma parábola. Para determinar os coeficientes, eu imponho as condições de interpolação no polinômio, ou seja, para cada um dos 3 pontos, deve ser válido que o polinômio calculado em x0 tem que resultar em y0. O polinômio calculado em x1 tem que resultar em y1. E o polinômio calculado em x2 tem que resultar em y2. Resolvendo esse sistema linear, nós obtemos os coeficientes e, portanto, o polinômio interpolador. A segunda maneira de obter o polinômio interpolador é com a forma de Lagrange, que, de modo equivalente ao que foi feito na interpolação linear, ela permite obter o polinômio interpolador sem ter que resolver o sistema linear. A forma de Lagrange é baseada em 3 parcelas principais, cada uma correspondente a um dos pontos. A primeira parcela corresponde ao y0, que multiplica x menos x1, x2, x menos x2, x0 menos x1, x0 menos x2. A segunda parcela corresponde ao y1, que multiplica x menos x0, x menos x2, x1 menos x0, x1 menos x2. E a última parcela corresponde ao ponto
x2, y2, e ela é dada por y2, x menos x0, x menos x1, dividido por x2 menos x0, x2 menos x1. Verifiquem que cada uma dessas parcelas corresponde a um polinômio de grau 2, que somados vão resultar no polinômio interpolador. O polinômio obtido pela forma de Lagrange e pelo sistema linear é o mesmo, tá? Só as maneiras de consegui-lo que são diferentes. Nós fizemos algumas discussões em sala, tá? Mas aqui ficam duas maneiras alternativas de conseguir o polinômio interpolador, o polinômio quadrático. Não vou tratar aqui na revisão de polinômio de interpolação com mais pontos, exatamente porque uma das análises que nós fizemos é que a interpolação ela é uma estratégia boa quando o conjunto de pontos é pequeno. Muitos pontos a serem interpolados geram, em geral, uma função que não aproxima bem por causa do fenômeno de Runge. A função ela não se ajusta bem, tá, aos pontos, especialmente nos extremos. Vamos analisar então o problema num exemplo numérico. O exemplo escolhido foi o exercício 3A da lista 4, onde o objetivo é fazer uma interpolação linear para determinar a temperatura no tempo 0,2 horas. Como o tempo 0,2 não aparece na tabela, eu preciso criar uma estratégia para fazer esta estimativa ou aproximação da temperatura correspondente. Em geral, o que se faz? Criamos um polinômio interpolador com os pontos da tabela e com esse polinômio interpolador eu faço o cálculo da temperatura para o tempo igual a 0,2. Então, eu uso o polinômio interpolador para fazer essa estimativa. Bom, no caso, nós temos 3 pontos nessa tabela. A primeira linha corresponde ao x, a segunda linha ao y. O que nós temos, né, é que 3 pontos geram um polinômio interpolador de grau 2, mas foi pedido especificamente, nesse caso, que a interpolação seja do tipo linear, o que significa que eu devo escolher apenas 2 pontos. Interpolação linear, 2 pontos. Os pontos que foram escolhidos são 0,1 como x0 e 0,3 como x1. Por que obrigatoriamente essa deveria ser a escolha? Porque eu tenho que escolher os pontos de interpolação em torno do valor que eu quero determinar. Se o valor que eu quisesse determinar estivesse fora da tabela, de qualquer modo, eu escolho os pontos mais próximos a ele para criar o polinômio ou para determinar o polinômio interpolador. Nesse caso, obrigatoriamente, os pontos que estão em torno ou mais próximo do 0,2 são os pontos 0,1 e 0,3. Usando, então, esses pontos da tabela, eu vou conseguir fazer uma interpolação. Se eu pensar do ponto de vista do sistema linear, eu vou construir um sistema linear que é 0,1a mais b, substituindo 0,1 no polinômio de grau 1. Eu tenho que ter como resultado o y1, que está aqui na tabela, que é o valor da temperatura correspondente ao tempo 0,1, e eu vou impor as condições de interpolação para o tempo 0,3, cuja temperatura está dada na tabela. Então, 0,3A mais B igual ao valor de 0,7379. Resolvendo esse sistema linear, de alguma forma, esse sistema em geral é fácil de ser resolvido, por subtração das equações a gente consegue, eu tenho os coeficientes e, portanto, eu tenho o polinômio interpolador de grau 1. O polinômio interpolador de grau 1 é ax mais b. No lugar do x, eu vou substituir o tempo 0,2 que foi pedido. Então, eu consigo, usando o polinômio interpolador, ter uma estimativa para temperatura. Então, é como se nessa tabela, quando o tempo é 0,2, eu estou estimando que a temperatura é 0,5011. Claro que se eu pudesse usar todos os pontos da tabela, talvez eu tivesse uma aproximação melhor, tá? No entanto, nesse caso foi pedido a interpolação linear.
Se eu quisesse usar, né, na resolução, ao invés do sistema linear, a forma de Lagrange, eu aplicaria a forma de Lagrange para os dois pontos determinados, x0, 0,1 e x1, 0,3. E essa seria a forma de Lagrange. Observem, é o y0, tá lá, vezes x, que é 0,2, menos o x1, dividido por x0 menos x1, mais o y1, que está lá na tabela, que é o 0,7379, que multiplica x, que é o 0,2, o número procurado, menos x0, dividido por x1 menos x0. Efetuando essa conta na calculadora, nós temos exatamente o mesmo valor do sistema linear, tá? Poderia ter havido um erro de arredondamento nesse processo, mas o valor tem que ser o mesmo porque o polinômio é o mesmo, tá? Então, são duas alternativas para resolver o meu problema. Só para ressaltar, os polinômios que aparecem na forma de Lagrange, eles recebem o nome de L0, o primeiro polinômio da primeira parcela, e o L1, o polinômio da segunda parcela. Tá? L, que é o polinômio de Lagrange, em homenagem ao L Lagrange, e o índice corresponde aos pontos que foram usados como pontos principais para construir esta parcela. Tá? O polinômio, então, foi calculado pela forma de Lagrange. Continuando num exemplo de interpolação, foi escolhido o exercício 4 da lista 4, onde foi pedido para usar uma interpolação quadrática para determinar ou para estimar a densidade quando a temperatura é 13. Então, nesse problema, a linha do eixo x é a linha da temperatura e a densidade é o y correspondente. Observando com detalhes, a temperatura 13 na primeira linha não aparece, então ela não foi medida, portanto eu não tenho a densidade pela tabela, pelo experimento que foi realizado. O que eu devo fazer para estimar o valor da densidade quando a temperatura é 13 é usar uma estratégia de interpolação. Eu crio uma interpolação nos pontos da tabela, uma função que representa a tabela, e a partir desta função interpoladora, desse polinômio interpolador, eu calculo a densidade para a temperatura 13. De fato, né, existem vários pontos nessa tabela. Nós não vamos usar todos os pontos para fazer a interpolação, tá? Mesmo numa situação prática, o ideal é escolher alguns pontos em torno, né, do ponto que eu estou querendo calcular, que eu estou querendo analisar. No caso, já foi pedido uma interpolação quadrática, então para resolver o problema eu preciso de 3 pontos. Os pontos que eu escolhi foram x0 igual a 10, x1 igual a 15, x2 igual a 20. Por que essa escolha? Mais uma vez, a escolha deve ser feita em torno do 13, que é o valor pedido. Como o 13 não está na tabela, o 13 está entre 10 e 15. Então, a minha escolha poderia ser 5, 10 e 15 ou 10, 15 e 20 como pontos de interpolação. Nesse caso, os pontos mais próximos eu escolhi 10, 15 e 20. Então, eu crio um polinômio que interpole ou que passe por esses 3 pontos e, em seguida, eu uso esse polinômio para calcular o valor correspondente quando o x é 13. Eu estou falando de x e y, apesar de, nos dados originais, eu não ter x, mas eu ter t de temperatura e não ter y mais ρ de densidade. De modo equivalente, né, eu estou usando x e y por causa das fórmulas que nós temos de resolução. Para resolver, então, para obter o polinômio quadrático e depois fazer a substituição pelo valor 13, eu posso usar a técnica do sistema linear. O sistema linear ele é obtido pela imposição das condições de interpolação para cada um desses pontos. Quando x é 10 no polinômio quadrático, eu vou obter 100a mais 10b mais c igual ao valor correspondente de y, 0,9997. E assim por diante. Eu imponho as condições de interpolação para x igual a 15 e para x igual a 20. Resolvendo esse sistema linear, eu vou ter os coeficientes e, portanto, o polinômio.
O que significa isso? O polinômio é ax² mais bx mais c. Os valores obtidos da resolução do sistema linear já foram substituídos no polinômio e no lugar do x já foi substituído o valor 13. Então, eu tenho um polinômio quadrático no qual eu vou fazer aí a substituição do valor 13 e calcular a densidade correspondente, que deu 0,9994. Uma outra maneira que eu poderia ter feito, né, e eu particularmente acho mais interessante, é montar a forma de Lagrange para o polinômio de grau 2. A forma de Lagrange usa os dados da tabela para o x igual a 10, x igual a 15 e x igual a 20. Então, o polinômio de Lagrange está aqui. O y0, que multiplica o x, que agora é 13, menos o x1, x menos o x2, dividido por x0 menos x1, x0 menos x2. Segunda parcela é o y1, que multiplica x menos x0, x menos x2, dividido por x1 menos x0, x1 menos x2. E a última parcela é o y2, né? Tá aqui ó, o y do 20, que multiplica x, que é 13, menos x0, x menos x1, dividido por x2 menos x0, x2 menos x1. Fazendo as contas, eu tenho exatamente o mesmo valor do polinômio. De fato, pode haver alguma pequena diferença por causa do problema de arredondamento em algum dos cálculos, ou na forma de Lagrange, ou no sistema linear. Mas, de fato, os dois valores devem ser os mesmos por causa que os polinômios, né, são exatamente o mesmo. Então, a forma de escrever é diferente, mas os polinômios são o mesmo, já que o polinômio é único. Reforçando aqui que o nome dos polinômios de Lagrange é L0, L1 e L2. Cada um dos polinômios é um termo aí, um polinômio de grau 2, que é usado para chegar no polinômio interpolador. Bom, chegamos agora ao nosso quarto tópico, que é o tópico de integração numérica. O que consiste esse problema de integração numérica? Obter um valor aproximado de uma integral definida da forma integral de a até b de f de x dx. Mais uma vez, estamos pensando na forma aproximada, tá? No sentido de que nós estaríamos impossibilitados de obter a solução exata, ou porque a técnica analítica não existe, ou eu não tenho a possibilidade de aplicar a técnica analítica por algum outro motivo numérico ou por questão, do formato dos dados do problema. Então, é uma estratégia alternativa, tá, no cálculo de uma integral definida. Lembrando que calcular uma integral definida corresponde, de um modo bem geral, a calcular uma área. Então, a integral corresponde, direta ou indiretamente, a um problema de área. No caso da função positiva, podemos imaginar que essa área em azul é a solução exata do problema. Então, o que seria uma solução aproximada? Seria uma outra, área que eu vou usar como recurso para poder fazer o cálculo desta integral. Ou por motivos geométricos, eu troco a área por uma região na qual eu já sei calcular a área, ou porque eu troco a função por uma função a qual eu posso integrar. Então, de fato, a aproximação que é tratada na integral é uma aproximação da função. Então, esse assunto está relativamente associado ao assunto de interpolação, porque, de fato, quando eu não posso calcular uma integral exata, é porque eu não consigo lidar com a função. Então, o que a gente faz é aproximar a função por uma função linear, quadrática, a qual eu consigo realizar a minha integral. Então, de fato, a integral numérica é uma integral na qual eu consigo calcular, mas ela corresponde, a uma aproximação, e essa aproximação tem como consequência um erro,
ou, né, uma diferença em relação ao valor exato. Um dos métodos que a gente estudou para calcular essa integral aproximada é a chamada regra dos trapézios repetida. A outra regra é a regra 1/3 Simpson repetida. Em geral, né, cada uma dessas regras pode ser simples ou repetida. Vou falar da regra repetida, já que o caso simples é um caso particular da regra repetida. Em linhas gerais, o que consiste cada um dos métodos? Todos eles consistem, num primeiro momento, em dividir o intervalo AB em n subintervalos de tamanho h. Então, eu faço uma divisão desse intervalo maior em n subintervalos de tamanho h. O h é calculado como b menos a dividido por n. Quando eu faço essa divisão do intervalo AB, eu tenho novos índices nesse intervalo. Então, eu tenho o x0 é o A, o x1 é o x0 mais h, o x2 é o x1 mais h e assim por diante, até que o xn é o b. Então, nessa subdivisão do intervalo, eu tenho, né, novos índices a serem calculados, tanto na regra dos trapézios quanto na regra Simpson repetida. Bom, a fórmula da regra dos trapézios ela é dada, né, com uma fórmula direta. Percebam que é uma integral que vai ser calculada apenas com a avaliação da função nesses pontos intermediários. Então, eu vou avaliar a função no x0, no x1, no x2 até no xn e vou compor esses valores numa única forma. Na prática, essa fórmula foi obtida fazendo uma interpolação linear da função em cada subintervalo e somando os resultados, integrando, né, desculpa, e depois somando esses resultados. Então, essa fórmula vem de fazer uma interpolação linear em cada subintervalo e depois integrar e somar os resultados. A fórmula final consiste em h sobre 2, que multiplica o f do x0 mais 2 vezes f de x1, 2 vezes f de x2, até 2 vezes f de xn menos 1, mais f de xn. Então, essa fórmula representa a soma das integrais das aproximações lineares da função. Tá? É uma fórmula, né, digamos, simples de calcular, ela tem apenas operações elementares e usa somente a função original e não a sua integral propriamente dita. Essa regra se chama regra dos trapézios, porque ao observar a função, né, a interpolação linear da função, a área resultante corresponde à área de um trapézio. Então, por isso, a regra se chama regra dos trapézios. Uma outra fórmula que nós estudamos, né, e uma fórmula aí muito parecida do ponto de vista algébrico, mas essencialmente uma fórmula um pouco mais sofisticada que a regra dos trapézios, é a regra 1/3 Simpson. A regra 1/3 Simpson ela também só utiliza o valor da função calculado nos pontos intermediários da subdivisão, através de uma composição um pouco diferente do que é na regra dos trapézios. Essa fórmula ela é consequência de fazer uma interpolação quadrática da função a cada 2 subintervalos nessa divisão, e nesse contexto o n deve ser um número par, essencialmente. O que acontece é que quando eu faço a interpolação quadrática, eu preciso de 3 pontos, e por isso ele fala a cada 2 subintervalos. Então, de fato, o que está acontecendo aqui? A cada 2 subintervalos, eu crio uma função quadrática, integro e depois eu faço a soma de tudo. Então, quando eu tenho x0, x1 e x2, eu tenho uma interpolação quadrática e o resultado da interpolação quadrática, né, da integral da interpolação quadrática, está apresentado aqui. Como eu faço isso em vários intervalos, eu tenho a soma, né, desses intervalos. Como eu preciso de 2 intervalos para fazer uma interpolação, a quantidade de subintervalos deve ser par para que isso funcione. Aqui eu estou colocando diretamente a fórmula, mas no material de aula eu deixei especificado
né, como isso é feito em cada uma das situações. Então, a gente fez aí com mais detalhes a dedução da fórmula que está aqui de um modo geral. Cabe ressaltar que a regra simples do trapézio é quando o n, que é o número de divisões, é 1, ou seja, eu só tenho uma divisão, eu tenho o próprio intervalo, e que a regra de Simpson ela é chamada de simples quando o número de intervalos é o menor possível, que é 2. Então, quando eu faço uma divisão do intervalo em 2 subintervalos, a regra de Simpson se chama regra simples. Conseguimos provar, né, e fizemos essa análise em sala de aula, né, em aula, digamos assim, que o erro é proporcional ao tamanho do subintervalo. Então, isso indica que quanto menor o H, o tamanho do subintervalo, menor é o erro. Então, quanto menor H, maior a precisão do meu. Vamos fazer análise desse problema num exemplo. O exemplo que eu escolhi foi o exercício 5 da lista 5, e nesse caso o objetivo era calcular a integral de 1 a 2 da função exponencial de 2x, usando n igual a 4 subintervalos. O procedimento, então, consiste em fazer o quê? Primeiro, determinar o tamanho h, b menos a sobre 4, e os pontos divisores aí dos subintervalos, dos limites dos subintervalos. O x0 é sempre 1, que é o limite inferior da integração. O x1 é o x0 mais h, o x2 é o x1 mais h, o x3 é o x2 mais h, o x4 é o x3 mais h, e o x4 corresponde ao limite superior de integração, que a gente chama de b. Então, tendo esses valores, eu vou aplicar agora, então, a regra dos trapézios repetida. Muito simples aí, basta pegar a fórmula e substituir os dados. H sobre 2, o f do x0 eu calculo substituindo o x0 na função, mais 2 vezes f de x1, 2 vezes f de x2, 2 vezes f de x3 e f de x4. Calculando numa calculadora científica, eu tenho o resultado aproximado para a integral apresentada. No caso, como o número de subintervalos é par, eu posso usar a regra 1/3 Simpson também. Tá? Eu tenho n igual a 4 subintervalos, então a quantidade é par, eu aplico a regra 1/3 Simpson, com os mesmos dados. H sobre 3, o f do x0, mais 4f de x1, mais 2 vezes f de x2, mais 4f de x3, mais o f do x4. Então, eu substituo os x na função, e aí eu tenho uma aproximação para a integral. Usando uma calculadora científica, eu obtive o valor 236125. Nós não usamos a estratégia do cálculo do erro, mas fizemos essa análise em aula, e nesse caso, né, nós sabemos essencialmente que a regra 1/3 Simpson se aproximou mais, né, do resultado exato dessa integral, que poderia ser calculada exatamente. Então, isso mostra que a regra 1/3 Simpson ela é uma regra, né, cujo valor está mais próximo do valor da solução exata, né, foi como nós vimos aí nesse problema que vocês resolveram. Um outro exemplo, no contexto da interpolação, é o do exercício 6 da lista 5. Nesse contexto, o objetivo é calcular a área de uma seção de um rio, e essa área corresponde, então, à integral da função profundidade, que é dada através de uma tabela. Esse é um caso importante onde o cálculo da integral só pode ser feito através de uma técnica numérica, já que não conhecemos a fórmula da função, mas apenas ela pontualmente. Nesse contexto, a primeira linha da tabela corresponde aos xn e a segunda linha da tabela aos f de xn. No caso, o x corresponde à distância da margem e o f do x corresponde à profundidade do rio nessa posição distante da margem. Nesse caso, podemos observar que temos o x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 e x10. Então, nós temos valores de x0 até x10.
e na segunda linha da tabela os f de x, que são as profundidades, então f de x0, f de x1, f de x2 até o f de x10. Nesse contexto, nós temos então que o h é 2, que é o distanciamento entre os x da tabela, e, portanto, o n é 10, porque nós temos 10 subintervalos. Importante ressaltar que um subintervalo é composto por dois valores de x. Então, de 0 a 2 é um subintervalo, de 2 a 4 mais 1, de 4 a 6 mais 1, de modo que a quantidade de subintervalos é 10. Como n é 10, nós temos a possibilidade de resolver a integral da função profundidade no intervalo de 0 a 20 de duas maneiras, ou pela regra dos trapézios, ou pela regra 1/3 Simpson repetida, já que o n é par. Para aplicar a regra dos trapézios repetida, então eu vou calcular a integral da função f de x no intervalo de 0 a 20. Nesse caso, vai dar h sobre 2, f de x0, 2 vezes f de x1, 2 vezes f de x2, 2 vezes f de x3, até 2 vezes f de x9, mais o f de x10. Importante ressaltar que no meu cálculo, todos os valores intermediários da função que estão descritos aqui na tabela devem ser multiplicados por 2, o que significa que eu fiz aí uma maneira mais compacta e mais rápida esse cálculo. Efetuando o cálculo, eu obtenho então o valor aproximado da integral, o valor aproximado da área de 63,2. Nesse caso, como n é par, eu posso usar também a regra 1/3 Simpson e o valor da integral, então, h sobre 3 e a multiplicação dos valores de função de modo adequado. F de x0 mais 4f de x1, 2 vezes f de x2, 4f de x3, 2 vezes f de x4, até que eu chego em 4 vezes f de x9 mais f de x10. Efetuando esse cálculo, o valor aproximado da integral é 66,4. De fato, tem uma diferença razoável entre os valores obtidos pelas duas regras. Nós sabemos que a regra 1/3 Simpson, em geral, ela é mais precisa, o erro dela é menor, mas aí tem que analisar cada uma das situações específicas, o método que pode ser utilizado de modo eficiente. Aqui são as duas alternativas. Na verdade, o problema pedia para escolher um dos métodos para resolver o problema. Quando n é par, em geral, é mais interessante escolher a regra 1/3 Simpson, especialmente aí por causa. Por fim, o nosso último tópico é o tópico de solução numérica para equação diferencial, especificamente as equações diferenciais de primeira ordem. O problema consiste em obter uma aproximação para a solução y de x de um problema de valor inicial. Lembrando que o problema de valor inicial consiste de uma equação diferencial, no caso, uma equação diferencial de primeira ordem, e mais uma condição inicial sobre esta equação diferencial. Nesse contexto, o valor aproximado para a solução tem que ser analisado do ponto de vista numérico, já que a solução de uma equação diferencial é essencialmente uma função, e aqui o valor aproximado deve ser uma aproximação para essa função. Nós podemos ver nesse gráfico que uma solução exata do problema, aqui em azul, corresponde a uma função y de x, já a solução numérica é um conjunto de pontos xn e yn que se aproximam da curva dessa função, ou pontualmente ela se aproxima do valor exato. Então, para ter uma solução numérica, os valores de x1 e y1 está próximo do valor da função calculada no x1 e assim por diante. O erro dessa aproximação pode ser observado aqui no gráfico, mas lembrando que quando eu trato de uma solução numérica, eu não tenho a solução analítica. A solução numérica ou a solução aproximada é aquela solução que eu obtenho
quando eu não posso obter a solução analítica ou a solução exata do problema. O método que nós estudamos para resolver as equações diferenciais de primeira ordem numericamente é o método, o mais simples dele, mas nem por isso um método importante, é o método de Euler. O método de Euler, ele também é conhecido como o método do Runge-Kutta de primeira ordem, porque ele usa apenas a aproximação da derivada primeira, e todo o método de Euler ele tem acompanhado um passo h. O passo, na verdade, é o distanciamento em x desses pontos que vão aproximar a minha função. A fórmula de Euler consiste numa estratégia de determinar o xn e o yn de cada um dos pontos. Essencialmente, o xn ele é calculado a partir do passo, então cada x da aproximação ele é o x anterior mais o passo. Já os y's de cada aproximação eles são determinados através da reta tangente à curva. Discutimos em sala de aula a fórmula da reta tangente, que essencialmente aparece no cálculo do yn. O yn é o y anterior mais h vezes a derivada da função calculada no ponto anterior. A derivada ela é dada pela equação diferencial através da função f de xn-1, yn-1. Então, com essa fórmula eu consigo aproximar os pontos da curva solução da equação diferencial com a condição inicial x0, y0. Aqui nós temos um exemplo, e o exemplo corresponde à equação y' igual a 2y, y de 0 igual a 3, a equação diferencial e a condição inicial, e o que seria uma solução para esse problema? Seria um conjunto de valores aqui escritos no formato de tabela, x0, y0, que é a condição inicial, x1, y1, x2, y2, que foram calculados sucessivamente aplicando a fórmula do método de Euler, de tal maneira que esses dados, que são os que estão mostrados aqui nesse gráfico, eles aproximam a curva da função solução da equação diferencial de primeira ordem. Um exemplo da aplicação do método de Euler para resolver uma equação diferencial de primeira ordem está no exercício 6 da lista 6. Esse exercício ele pede para fazer um estudo de um circuito elétrico através da seguinte equação diferencial. A equação diz que a variação da corrente em relação ao tempo é 15 menos 3 vezes o valor da corrente e que a condição inicial é que no tempo zero a corrente elétrica é zero. Para resolver esse problema numericamente ou aproximadamente, a gente precisa extrair os dados para poder aplicar a fórmula de Euler. O primeiro dado consiste na função derivada, que está apresentada como 15 menos 3i. Como na fórmula a gente trata o problema em x e y, só fazer a conversão, di dt corresponde a dy dt, então a função é 15 menos 3y, é a função derivada. As condições iniciais me dão os pontos, os valores do ponto inicial para fazer as aproximações da solução. Então, o x0, que é o tempo, 0 é 0, e o y0, que é o valor da corrente no início do tempo, é 0 também. Então, com esses dados, é possível aí aplicar o método de Euler. Nesse exercício, foi pedido para aplicar o método de Euler com passo 0,1 e tentar descobrir qual é o valor da corrente quando o tempo for 0,5. De certo modo, esses dados são os dados que eu vou usar para aplicar o método de Euler. Lembrando aqui a fórmula do Euler, para cada x eu vou pegar o x anterior e somar h, e para cada y eu vou pegar o y anterior e somar h vezes a função derivada aplicada no ponto anterior. Lembrando que essa função do y é a função da reta tangente. Então, eu vou começar aí com o ponto inicial de aproximação, que é o ponto x0, y0 dado.
A partir do x0 e y0, eu vou determinar o x1, a nova, né, o outro ponto de aproximação da curva. O x1 é o x0 mais h e, portanto, ele resulta em 0,1. O y1 é o y0 mais h vezes a derivada calculada no ponto y0. Então, nesse caso, o y0 é 0 mais o h01 que multiplica a função. A função era 15 menos 3y. Então, nesse caso, 15 menos 3 vezes o zero. Resolvendo numericamente, lembrando aí da prioridade de operações, eu tenho que o y é 1,5. Então, no tempo 0,1, o valor da corrente é aproximadamente 1,5. No tempo x2, x1 mais h, x2 é o tempo 0,1 mais 0,1, que é 0,2, o valor da corrente y2 é dado pela fórmula de Euler, y1 mais h vezes a função derivada, calculada no ponto x1 e y1. Nesse caso, ela é igual a 1,5 mais o h01 vezes a função. A função é 15 menos 3y, y é 1,5, o resultado final desta conta, 2,55. Então, eu tenho que o valor da corrente no tempo 0,2 é aproximadamente 2,55. Para o x3, eu tenho x2 mais h, ou seja, 0,2 mais 0,1 é 0,3. O y3 correspondente, a fórmula de Euler, y2 mais h vezes a função calculada no x2 e y2. O y2 é 2,55 mais h, que é 0,1, vezes a função. Lembrando que a fórmula da função é 15 menos 3y, então, nesse caso, 15 menos 3 vezes 2,55. Efetuando as contas com a prioridade de operações, eu tenho 3,2850. Para o x4, eu faço x3 mais h e, portanto, 0,4. O y4, aplico a fórmula de Euler, y3 mais h vezes f de x3 e y3. Usando os dados anteriores, eu tenho o resultado de 3,7995. O x5 é o x0 mais h e, portanto, ele resulta em 0,5, que é o tempo. E o y5, que é a corrente, ele é dado pela fórmula de Euler como y4 mais h vezes a função derivada calculada no x4 e y4. Nesse contexto, o y5 é 3,7995 mais o h 0,1 vezes a função. A função é 15 menos 3 vezes o h e, portanto, o resultado final do y5 é 4,1597. Como foi pedido o tempo 0,5, então eu termino, né, as iterações do Euler e eu consigo decidir que no tempo 5 o valor aproximado da corrente é 4,1597. Nós sabemos que quanto menor o h, melhor a aproximação. Então, em função do h que foi pedido, a aproximação para o valor da corrente que foi conseguida é esse valor, 4,1597. Apesar desse problema poder ser resolvido algebricamente, analiticamente, essa é uma estratégia numérica bastante útil na resolução de problemas da engenharia. Então, o resultado final é o resultado 4,1597. E assim nós terminamos a nossa revisão. Espero que tenha ajudado vocês, né, a ter uma visão mais geral de todo o conteúdo desenvolvido nesse curso, mas mais uma vez eu reforço a importância de usar as listas de exercícios e os materiais específicos de cada conteúdo para vocês poderem fazer uma análise específica, tá? Bom estudo a todos, estou deixando o meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigada.